Boa tarde a todos. Estamos iniciando os nossos trabalhos do Seminário Cultura de Liberdade de Imprensa. Nessa tarde, vamos discutir a situação da mídia na Argentina e na Venezuela, e contando sempre com a audiência dos internautas que estão nos acompanhando ao vivo pelo portal da TV Cultura, www.tvcultura.com.br, e também pelo portal Terra, através do Terra TV. E eu quero convidar para comandar essa sessão, agora que vai discutir inicialmente a questão da mídia na Argentina, o nosso âncora Heródoto Barbeiro. Obrigado e boa tarde a todos. Nós damos continuidade, então, aos nossos trabalhos. Como disse o Alexandre, vamos falar um pouco, então, a respeito da situação da mídia da Argentina. Bom, inicialmente eu quero apresentar os nossos três debatedores para que eles possam, no lugar onde eles estão na plateia, assistirem à apresentação, haja vista que nós temos também uma parte com PowerPoint, né, para que eles possam acompanhar. Então, eu quero apresentar e quero agradecer já antecipadamente a presença do jornalista Humberto Sacomante, que é editor internacional do jornal Valor Econômico, aqui de São Paulo. Quero agradecer também ao jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva pela sua participação e daqui a pouquinho no debate. E também da presença do jornalista Sidney Basile, que é jornalista de Relações Institucionais do Grupo Abril, e que inclusive esteve recentemente no México acompanhando uma reunião sobre liberdade de imprensa, e ele também vai fazer um relato daqui a pouquinho para nós. Então, pela sequência de apresentações, eu quero, primeiro, convidar aqui o jornalista do La Nación. Quero convidar para que Pablo Mendelevich faça, então, a sua apresentação. Pablo, por favor. Buenas tardes a todos. Boa tarde a todos. Muchas gracias por haberme Muito invitado. obrigado pelo convite. Realmente um prazer estar aqui Eu hoje. Gostaria de lembrar para começar, les voy a recordar uma cena de uma película de Woody Allen. Do filme de Woody Allen. Annie Hall. Não sei se Annie recordam Hall. o momento Talvez em que você se Woody lembra Allen no momento em que o Woody Allen sai com Diane Keaton na sua primeira, no seu primeiro encontro. E para canalizar a neurose, ele pega a Diane Keaton e dá um beijo nela e fala assim: vamos começar nos beijando. Isso para acalmar a minha ansiedade. Eu farei o mesmo. Não vou beijar vocês, é claro, mas eu direi o que eu penso para que assim vocês não tentem ficar adivinhando o que eu penso durante a minha apresentação. Eu tenho uma postura crítica a respeito do governo argentino, da maneira que eles estão lidando e do relacionamento que eles têm com a imprensa. E falarei do jornalismo profissional, que é aquele jornalismo no qual eu acredito. Ou seja, a postura profissional, digamos assim. Vocês estão me compreendendo? Estou falando rápido, talvez demais? A situação na imprensa argentina hoje é muito complexa e está cheia de sutilezas. Talvez seria mais fácil compreender o que acontece na Venezuela, mas acredito que no Brasil também há muitas sutilezas. E na Argentina, a situação está carregada de sutilezas. Podemos compreender que há uma mistura de aspectos muito bons com aspectos muito ruins, o que torna essa análise muito complexa. A pergunta principal é: há liberdade de imprensa na Argentina? Não, na verdade, não existe nenhum problema de liberdade de imprensa na Argentina. Eu não diria que é um problema clássico contra a imprensa, contra os meios críticos. De fato, eu vou falar do meu caso profissional. Eu exerço o jornalismo e nunca tive problemas.
Nesse sentido, eu tenho o prazer de falar que todos os dias eu falo pelo jornal, pelo rádio, critico severamente o governo, o Kirchner, escrevo no jornal La Nación e está tudo certo. Mas eu, a partir do meu caso, eu posso concluir que está tudo bem. Na verdade, sim. Houve casos de ataques a jornalistas, mas não foram sistemáticos e foram mudando com o transcurso dos anos. Os Kirchner chegaram ao poder em 2003 e desde que eles chegaram começaram a falar dos jornalistas e da mídia. Sempre eles ficaram obcecados com isso. Foi uma obsessão muito importante e desde o início o próprio Kirchner ligava para os jornalistas que criticavam isso, para alguns jornalistas muito conhecidos, ligava para eles para brigar com eles, o que deu origem a uma primeira polêmica que existe na Argentina para saber se isso era correto ou errado, que o presidente da República ligasse para o jornalista para discutir com ele. Realmente ficávamos pensando se isso realmente era uma questão com a qual se preocupar, se era uma questão de amedrontar. Eu tive, em uma ocasião, uma conversa meia hora com o presidente e o que ele me disse, num tom intimista, que eu deixasse de trabalhar para o jornal La Nación. Nessa época, o jornal contra Kirchner não era o Clarín, mas sim La Nación. Ele realmente acreditava que eu deveria ir trabalhar em outro jornal. Eu perguntei para ele, para qual jornal eu deveria ir? Qual a sua recomendação? É claro que ele não sabia a resposta. E eu defendi a minha postura profissional, falando que o que eu escrevo La Nación, embora não esteja totalmente de acordo com a linha editorial desse jornal, como acontece com quase todos os jornalistas que somos profissionais, que nem sempre comungamos totalmente com as linhas editoriais nas quais trabalhamos, mas eu sim tinha o respeito do jornal pelo meu trabalho. Eu disse que para mim isso era o suficiente. Acho que o Kirchner não me compreendeu, porque a minha sensação foi sempre esta, que ele nunca entendeu muito bem como funciona a imprensa e como funciona o jornalismo. Na questão dos ataques, eu disse que os ataques aos jornalistas não foram sistemáticos, porém mutantes. Houve casos sérios na Argentina, mas que rapidamente foram se transformando em outra forma de problemas para os jornalistas. Um dos casos muito sérios que aconteceu foi que Buenos Aires ficou cheia de cartazes de rua com as fotografias de 12 jornalistas que trabalham em diferentes meios de comunicação, em diferentes veículos de comunicação, e que eram acusados anonimamente de serem cúmplices do pior e do delito mais hediondo que pode existir, que é a apropriação de bebês durante a ditadura, porque como o governo acusa a dona do grupo Clarín de ter adotado 2 filhos de forma ilegal, que seriam, segundo o governo, filhos de desaparecidos, então eles tinham levado essa acusação para os principais jornalistas do grupo Clarín. Essa foi realmente uma atitude muito baixa e anônima que estava realmente vinculada por algumas entidades do governo e nunca nada foi provado. As questões que afetam a imprensa são, com certeza, a maneira arbitrária de lidar com a publicidade oficial, porque essa serve na Argentina para premiar e também para punir a mídia. A dificuldade de acesso às fontes de informação. Em geral, os ministros não dialogam com os jornalistas. Quando Kirchner estava vivo, ele não permitia que falassem com jornalistas. E não temos também uma lei de acesso à informação. Isso porque sistematicamente foi cortado pelo governo. Portanto, o que hoje existe é uma perseguição não tradicional. Não temos a clássica perseguição aos jornalistas que pensam de uma maneira diferente, dos jornalistas críticos que são realmente perseguidos a partir do Estado. Isso aconteceu em alguma ocasião, mas não é o mais importante. Temos, sim, uma perseguição não tradicional, que consiste em quê? Precisamos, em primeiro lugar, conhecer o contexto geral.
O cenário argentino foi reconfigurado, já não é mais pluralista, multifacético, não é mais complexo. Ele é binário, ou seja, tem duas partes. A visão dos anos 70, que são os anos que são os anos de uma insurreição das guerrilhas, e essa questão está sendo retomada pelo governo em termos binários. Com isso, a isso alia-se a questão que na Argentina chamamos do revisionismo histórico, que na verdade é uma tendência nacionalista peronista. O presente, ele é binário. Todo conflito social apresenta-se reduzido a uma briga do povo por uma parte e das corporações por uma outra. E não há mais ninguém. Ou seja, é o povo contra as corporações. Do lado do povo está o governo, claro, e do lado das corporações estão todos aqueles que são os maus. Até mesmo poderia falar que o futuro é binário, porque essa dinâmica parece ser eterna. Ninguém acredita que os outros serão vencidos um dia e que teremos a felicidade plena. Ou seja, é uma dinâmica política que instala a antinomia, ou seja, o eixo de toda a vida social e política da Argentina, e principalmente da vida discursiva. A presidente costuma comentar o que sempre era dito aqui pelo Kirchner, que o governo luta entre o bem e o mal, como o filósofo alemão Carl Schmitt chamava o conceito político do planteamento amigo-inimigo. Então, o argumento cá é aquele que está relacionado ao pensamento de Kirchner, ou seja, é a sigla mais confortável. A letra K não é muito frequente na Argentina, portanto, ela tem servido muito ultimamente. O argumento K diz o seguinte: a mídia representa as corporações. Isso é falso. Em primeiro lugar, a mídia não existe como entidade, não é um sujeito na sociedade. E imagino que no Brasil também não exista um sujeito mídia. Ele é um sujeito heterogêneo e diverso. Em segundo lugar, nem todos representam as corporações. Alguns têm atitudes mais de direita, mais conservadoras, outros mais progressistas, outros mais de esquerda. Uma vez colocado isso, onde entra a imprensa progressista, por exemplo? A mídia coloca a sua agenda em pauta. Eles impõem a sua agenda. Essa é uma verdadeira questão e esta afirmação é verdadeira e é muito preocupante em muitas democracias. A mídia mente? Não, falso. A mídia profissional não mente. Com algumas exceções, é claro, porque eu não quero contrariar aqui coisas que foram ditas no painel. É claro que existem casos de falsidade, de mentira, mas não mentem como método, porque o seu negócio não é a mentira, mas sim a credibilidade. Portanto, eles praticamente não podem mentir, mas sim podem ter maneiras, abordagens diferentes da verdade. E podemos não concordar com isso, mas daí a falarmos que eles mentem, eu acredito que eu, pelo menos nos jornais que trabalhei e nos canais de TV que trabalhei, nunca vi ninguém se organizando e falando, mesmo que isso não seja verdade, vamos falar isso aqui. Não, na minha opinião, isso não funciona assim. Em quarto lugar, o governo diz assim, os jornais simplesmente criam coisas segundo a sua conveniência. O que tentamos fazer na mídia formal é um jornalismo. Podemos gostar ou não desse jornalismo, podemos concordar ou não com a linha editorial, mas há uma variável que na política muitas vezes não é considerada e é uma variável técnica. O titular primeiro tem que ter uma métrica, em segundo lugar tem que dar a informação, a notícia, e pensar que por trás de cada uma dessas manchetes há uma intenção política, só pode ser visto por um político que seja obcecado com a manipulação. Talvez o próprio político está obcecado com a manipulação.
Mas o jornal, em primeiro lugar, utiliza ferramentas profissionais e ferramentas jornalísticas. Mas, por favor, não interpretem que eu estou falando aqui que não existem manipulações ou simplesmente manchetes tendenciosas. Simplesmente estou falando que não se trata de uma coisa sistemática. Este pensamento K diz que o jornalismo está inserido na lógica amigo-inimigo e é a principal representação dessa lógica. Portanto, existem dois grupos, por uma parte as corporações e por outro lado o monopólio. Quando falamos de monopólio, na Argentina estamos falando do grupo Clarín, que não é um monopólio. Na verdade, é um grupo hegemônico e do ponto de vista técnico não é um monopólio. Mas ele é chamado de monopólio, simplesmente. Se você falar de monopólio, simplesmente na Argentina entendemos que é o grupo Clarín, que isso hoje representa o diabo. Até o ano 2008, o Grupo Clarín era praticamente um parceiro do governo. Por quê? Porque apoiava o governo e estava tudo ótimo. Houve, no entanto, uma separação em outubro de 2008, quando Kirchner declara a guerra contra o campo. Houve uma ruptura e, a partir daí, o Clarín passou a ser o maior inimigo da democracia na Argentina. Em certo ponto, eu concordo com o Kirchner, com essa questão que o Kirchner falava, no sentido de que a concentração midiática é nociva para a democracia. E o Grupo Clarín tem, de fato, uma participação muito intensa na propriedade da mídia e no discurso público e na capacidade de fixar a agenda. Isso é verdade. O problema não está no diagnóstico, mas sim na solução. O que é feito para resolver essa questão? Mas, simplesmente, passar o Grupo Clarín de amigo para o maior inimigo, na verdade, é um fato curioso que chama a nossa atenção. Aqui temos duas lógicas. Uma é a lógica política, da qual tentamos derrubar o outro, e uma lógica mais dogmática. E temos também uma lógica jornalística que expressa a diversidade. O jornalismo expressa tudo o que é diferente e expressa as minorias. Nesse sentido, isto presta uma grande ajuda para o exercício da democracia. E ele é também antidogmático. Não há nada mais antijornalístico do que o fanatismo. O fanático nunca pode ser jornalista. É alguém que tenta convencer os outros de uma ideia realmente imutável. Não somos dogmáticos. Temos que manter a mente aberta para aceitar que a verdade é a verdade, gostemos ou não dela. E nosso trabalho consiste em contar essa verdade. O que acontece com os jornalistas? Nós somos pecadores por caráter transitivo. Vejamos por quê. Os funcionários do monopólio são todos os deputados e senadores da oposição. Pelo menos é assim que falamos na Argentina. São funcionários do monopólio. A presidente falou isso por enésima vez semana passada. Os jornalistas do Grupo Clarín são funcionários do monopólio. Portanto, os jornalistas do Grupo Clarín são também a oposição, ou seja, fazem parte da oposição. Eles são os opositores. Ou seja, desestabilizadores, golpistas, defensores dos interesses das corporações e, caso vocês queiram ir mais longe, cúmplices da apropriação de sequestros de crianças daquela época. Vou falar aqui, vou ler agora uma declaração da presidente que disse: nunca antes na história da República Argentina houve uma liberdade de imprensa como a que existe hoje, na qual qualquer um pode falar ou escrever o que desejar. Falta completar o outro direito, o direito da liberdade de expressão, que pelo ajuste monopólico também não pode ser realizado, e por isso há uma punição da Lei de Serviços Audiovisuais. É denominada Lei de Serviços Audiovisuais ou Lei de Mídia, mas o nome técnico dessa lei é esse. Essa lei que foi imposta pelo governo no âmbito desta guerra denominada Clarín, em 2008, tem uma série de matizes, sutilezas e aspectos. Tem coisas positivas, negativas, totalmente misturadas, num contexto nada
nada favorável. Por uma parte, fica claro que a lei foi feita como uma revanche contra o Grupo Clarim. Isso não melhora a qualidade. E ela também visa substituir a lei anterior da lei de radiodifusão com o argumento de que essa era uma lei da ditadura, o que é uma verdade na sua origem, mas há muitas questões da época da ditadura que estão ainda vigentes. Por exemplo, a lei do sistema bancário, uma lei que vem da época da ditadura. Visa atender a demanda genuína da democratização do sistema, porque há grupos que compreendem que é preciso democratizar o sistema da mídia, procura atomizar o espectro midiático, ou seja, a lei fala de favorecer a criação de muitos meios de comunicação para dar voz àqueles que não têm voz hoje. A lei também cobre o crescimento do aparato de propaganda oficial e do aparato paraoficial, que é discurso democratizador. Enquanto há quem fale, vamos democratizar o sistema da mídia, também cresce o aparato de propaganda da mídia, o paraestatal. Portanto, a questão de democratizar começa a ser questionada. E, ao mesmo tempo, agrada aos setores de esquerda e os setores peronistas que sempre sustentaram que na Argentina não há liberdade de imprensa e que nunca existiu. O que existe é liberdade de empresa, porque as empresas podem exercer a liberdade de imprensa, mas nós, os cidadãos comuns, não. Esse é o argumento. Portanto, essa lei vem a reparar essa injustiça. Não está ainda totalmente vigente, ainda há uma confusão quanto a esta lei, e ela tem uma vigência parcial. Porém, o artigo 161 está suspenso e ele é o âmago dessa lei, porque ele diz o seguinte: esse é o artigo que obriga os grupos de mídia a se desvincular das empresas que não se ajustam àquilo que a lei sustenta, que seria quantos canais de TV, quantos rádios um único dono pode ter, ou qual a extensão que uma rede de informações pode ter. A Corte Suprema ouviu uma demanda do Grupo Clarim que simplesmente retirou esse artigo 161 da lei. Não sei se no português vocês falam também, pensam como eu, que simplesmente isso houve simplesmente um desmembramento dessa lei. Esse artigo, ele simplesmente aponta para o desmembramento do Grupo Clarim. Ele visa simplesmente pulverizar o grupo e eles precisam se fragmentar em diferentes empresas. E esse aspecto foi suspenso para o Grupo Clarim. Mas a lei, com exceção disto, a lei é muito importante pelo clima que criou. Há um clima no qual o governo resolveu fazer muitas coisas que nada tinham a ver com a lei, com essa lei. As coisas que o governo resolveu fazer, algumas delas são muito anteriores à aprovação da lei, incluem ter tirado do Grupo Clarim o negócio do futebol. O negócio do futebol era um negócio milionário que o Grupo Clarim tinha há 17 anos por contrato. O Estado interveio, o governo interveio para desmontar esse contrato. O negócio do futebol foi estatizado, o governo colocou 600 milhões de pesos e hoje a verdade é que o negócio do futebol e a transmissão pela TV do futebol é um negócio do governo.
Por outra parte, temos as fusões das empresas de TV a cabo. O Estado argentino teve atitudes totalmente esquizofrênicas. Autorizou fusões promonopólicas que depois foram desautorizadas. Ou seja, quando Kirchner briga com o Grupo Clarim, o que ele faz? Ele simplesmente desfaz esse acordo. Embora eles tenham contribuído para o crescimento do Grupo Clarim por meio da TV a cabo. Vocês sabem que a Argentina é um dos países com maior índice de TV a cabo. E nisso é muito forte o Grupo Clarim. E nisso o Grupo Clarim realmente é muito forte, realmente, de fato, aí eles são monopólicos. Fibertel era uma empresa, ela é uma empresa que fornece serviços de internet. O governo tirou a licença deles por meio de uma jogada administrativa. E depois toda essa questão do DNA, do ácido desoxirribonucleico, foram feitas provas de DNA e se constatou a apropriação de bebês por parte de Ernestina Herrera de Noble, que é a dona do Clarim. Portanto, estão tentando comprovar que a Ernestina sequestrou bebês na época da ditadura, que seus filhos foram sequestrados. Essa é uma questão constante e recorrente na guerra do governo contra o Grupo Clarim. E, por último, temos a questão do papel imprensa. O único papel, a única fábrica que produz papel para jornal está fora da cidade de Buenos Aires, em São Pedro. E essa fábrica pertence a uma sociedade formada pelo Clarim, La Nación e o Estado. O governo tentou provar que a origem que La Nación e Clarim compram a fábrica é uma origem realmente escusa e que foi tirada dos donos originários na época da ditadura. O governo não conseguiu constatar ainda, isso não conseguiu comprovar essa história, que é bastante complexa, mas eles mandaram para o Congresso uma lei para que a partir de hoje, o Estado controle a designação, a alocação de papéis para jornais. Isso foi inventado pelo Perón. Perón, nos anos 50, controlava os jornais por meio do controle da sua principal matéria-prima, que é o papel. Mas naquela época não era de fabricação nacional, mas ele era importado. Perón, ele controlava todos os cupos, todas as importações. Eles vão controlando, hoje em dia, a fabricação. Por outro lado, os Kirchner, eles conseguiram montar um outro grupo. Temos o Grupo Clarim e o dos Kirchner, que surgiu quando essa discussão acontecia. Esse grupo tem vários componentes. Por uma parte, temos os meios do Estado. Por uma parte, esses são meios do governo. Uma tradição que nós temos, que são dados pelo governo. Não há meios públicos, realmente, não há nenhuma classe de participação coletiva, nem cultural, nem nada. Todos os meios do Estado são meios do governo, por posições partidistas do governo que está no momento. Por outra parte, temos os programas de TV que dedicam-se especificamente a fazer uma propaganda do discurso oficialista e, além disso, especializados em atacar jornalistas críticos. Simplesmente atacá-los e simplesmente tirar sarro deles e dos meios críticos. Em alguns casos, eles mostram coisas concretas, contradições ou adesões antigas à ditadura. Não tudo o que é dito nesses programas é falso. A questão aqui é que tudo isso depende do discurso do partido do governo, e nós pagamos isso com os nossos impostos. Ou seja, há um setor político que tem a possibilidade de utilizar o canal do Estado para fazer essa prática. Pablo. Depois, temos também os meios oficialistas pré-existentes, a mídia oficialista e também a mídia oficialista nova, sustentada
e apoiada pelo dinheiro público. Jornais de Kirchner que ninguém compra, mas que são apoiados pelo Estado. Vou continuar um pouco mais rápido agora, em função do tempo. Eles são muito previsíveis atualmente, então são muito pouco interessantes, jornalisticamente falando. Eles têm um tom que praticamente é propaganda e ainda não conseguem ter a penetração esperada. Enquanto isso, a Nación aumentou as suas vendas e Clarín não sabe exatamente se as manteve ou se as aumentou, mas nunca as vendas do Clarín diminuíram durante esse tempo todo. O tema de fundo é a imprensa profissional versus o jornalismo militante. Acaba de dizer isto um funcionário que ele é presidente da agência oficial. Ele disse: os profissionais são como as prostitutas, escrevem mentiras em prol dos interesses daqueles que pagam. Os militantes, no entanto, escrevemos a verdade em serviço do povo. Eu sou o primeiro militante e depois jornalista. Isso foi falado pelo meu amigo Martim Garcia, um antigo militante peronista e que hoje lidera a agência Telam. A virtude disso é que ele desnuda o pensamento oficial, é o pensamento cru. O que eles tentam fazer é exatamente isto, considerar todos em serviço de determinados interesses. Alguns estão ou em favor ou em contra desses interesses que sempre existem. O que essa visão não admite é o jornalismo profissional. Eles pensam que não existe um jornalista que diz que é profissional. Então, esse é o tema de fundo, isso que está por trás. Ele submete à lógica política, a confrontação bipolar, a tarefa dos jornalistas. Vamos colocar, já para concluir, vamos colocar isso no marco onde que acontece no jornalismo em todos os países. Temos a revolução tecnológica, por uma parte, a blogosfera. Hoje foi falado sobre os blogueiros, esse debate se os blogueiros são jornalistas ou não. Também a confusão semiológica, isto tem a ver com o mundo acadêmico. Eles dizem que a objetividade não existe. Isso também foi falado hoje de manhã. E, de repente, é verdade. Não existe puramente agora. Nós, os jornalistas, somos analisados assim. E eles colocaram essa meta que nós tínhamos. Isto é, tentarmos ser objetivos. Agora dizem que a objetividade não existe. O que acontece? Somos formados para sermos subjetivos. Então, para que caprichar tentando ser objetivos se a objetividade não existe? Vamos ser subjetivos. Vamos escrever aquilo que quisermos. Como queremos que funcione o mundo. Assim, tudo bem. Então vamos escrever sobre isso. Vamos ver o acidente de carros com base no mundo que nós queremos. Isso seria a subjetividade, agora bendita pelas academias. Quando o ideal seria mesmo? Bom, mira, olha, assim, uma coisa é o pensamento acadêmico e uma outra coisa é o exercício profissional, a tua profissão, que não pode ter esses discursos contaminantes, porque vamos ficar sem paradigmas. Vou pular esse slide para falar diretamente sobre o futuro. Como continua a guerra contra o Grupo Clarín? Uma das perguntas sem respostas. O que acontece com a lei de serviços audiovisuais? Mais uma pergunta sem resposta por enquanto. O que acontece com o papel jornal? Também não sabemos. Desde a morte do Kirchner, na verdade, fazemos essas perguntas. Não que não saibamos, existe um monte de perguntas mais que não têm resposta, porque eram encaradas por um líder muito ponderado na vida política que não existe mais. O futuro do jornalismo aparece aqui nesse slide. Que está em branco, justamente, exatamente. Ia colocar em preto, aliás, mas não sei como dava para ver no PowerPoint. De repente, um futuro negro. Ignoro isto, mas preocupa-me muito que nos tratem como militantes, pior isso, que tentem sermos militantes. Eu sou jornalista, acredito na profissão, quero continuar exercendo a profissão com aquilo que eu aprendi, independentemente das minhas ideias. Para mim, não faz diferença se eu compartilho as ideias do governo em questão. Sempre vou criticar, como disse o sociólogo, sempre vou ser crítico dos governos como uma função
não só enquanto jornalista, mas não vou fazer a revolução em cada matéria, apenas pretendo contar a verdade. Muito obrigado. Muito obrigado ao Pablo Mendeleves, que continua aqui para participar conosco do debate daqui a pouquinho. E agora eu quero também passar a palavra então para a nossa segunda convidada, segunda palestrante desse painel, também por aproximadamente uns 20 minutos, que é agora a jornalista Maria Eugênia Ludueña. Buenas tardes. Le quiero agradecer. Muito boa tarde, muito obrigado à TV Cultura pelo convite para debater esse tema. Les cuento que soy periodista profissional. Sou jornalista profissional há 20 anos. Há 20 anos pago as contas de casa fazendo jornalismo. No nosso país, como já ouvimos recentemente do Pablo, a questão está totalmente polarizada. Eu concordo com o Pablo em alguns temas, em outros nem tanto. Engraçado que no meu país, para ser informado, não é suficiente ler 1, 2 ou até 3 jornais, porque atualmente podemos ler até 4 jornais e não saber se isso é exatamente o que está acontecendo. Também gostaria de esclarecer, vou falar sobre a lei de mídia. Eu estou em favor da lei de serviços audiovisuais nesse ambiente polarizado que temos na Argentina, onde existem os mocinhos e os ruins, o governo e a mídia. Estou em favor da lei de mídia. Isso pode significar que eu estou de um lado ou outro. Eu me considero um jornalista independente. Acredito que a lei de mídia tem muitas coisas muito positivas, coisas que são viáveis, mas é a lei que temos e foi votada democraticamente. Para não esquecer das coisas que acho importante, fiz um pequeno roteiro. Eu sim acho que a objetividade não existe. Eu passei muito mais tempo trabalhando na academia, eu me formei na Faculdade de Ciências Sociais da UVA. Eu acho que a objetividade não existe. É um truque para se eu acredito que ela existe. Existe a informação sincera, honesta, crível, confiável. E essa sim é uma informação que nós jornalistas devemos buscar e comunicar como verídica que ela é. São objetivos neutros e nesse momento onde a lei promulgou, sancionou a lei de serviços de audiovisuais, o governo da Cristina Kirchner impulsionou essa lei com uma parte da sociedade civil e uma grande maioria da mídia. Fizeram frente e ainda continuam fazendo frente, mesmo após a promulgação. O Senado aprovou a lei em outubro de 2009 com 44 votos em favor e 24 contra. Após 15 horas de debates, sem interrupções. Nessa briga, a liberdade de imprensa foi uma das ideias mais faladas por ambos os lados. Era difícil acreditar que ambas as partes estavam falando da mesma coisa, isto é, liberdade de imprensa. A lei de mídia substitui uma lei que foi mudada muitas vezes, sem nenhum debate com a sociedade civil ou com os políticos, favorecendo sempre a mídia. Até a promulgação da lei, tínhamos uma lei promulgada pela ditadura militar em 1980. Essa lei limitava as licenças apenas para pessoas físicas ou jurídicas com fins lucrativos. Além de ser autoritária, a lei era obsoleta, ultrapassada nessa época, nem mesmo existiam as tecnologias atuais e tinha sido modificada. Ficou em vigor durante anos de ditadura e 25 anos de democracia. Desde que surgiu a democracia na Argentina, houve mais de 26 projetos de lei na área de comunicações, especialmente durante o governo de Raúl Alfonsín. Posteriormente, com Carlos Menem, as políticas de comunicação andavam na direção oposta à democratização, permitindo algumas modificações. Vários dos adendos da lei serviram primeiramente para trabalhar na mídia nacional e depois para ligar a vários holdings internacionais, conforme o ambiente que existia na década de 1990 em toda a América Latina. Como o Pablo disse anteriormente, uma das grandes modificações feitas, dos adendos, alterações da velha legislação, foi sob o governo do Kirchner, prorrogando as
licenças de radiodifusão, permitindo assim as atividades das principais empresas de TV por cabo, onde temos a principal índice de assinaturas de TV a cabo. Em dezembro, alguns dias antes de que a Cristina Kirchner assumisse, aprovou a venda de multicanal do Grupo Clarín. A compra do multicanal por parte de Cablevisión. Ele ficou com 47% de market share, se tornando o principal operador de TV a cabo da Argentina e da América Latina. 2 anos depois, o mesmo governo negou a permissão para operar juntos e o caso está sendo processado na justiça, como o Pablo já disse. Hoje concentra-se em 54% do faturamento apenas eles dois, que são apenas, que seria o Grupo Clarín. Como está o mapa da mídia na Argentina? Que basicamente está prestes a mudar. O mapa de mídia parece constelações com estrelas de vários tamanhos e portes, com orifícios negros e com troca de matérias que às vezes o cidadão comum não percebe. Nesse mapa, a nova lei parecia uma ameaça em potencial para vários grupos de mídia e indústrias afins. Os principais concentram grande parte do mercado. A propriedade da mídia na América Latina é objeto de estudo de Martín Becerra, ele que é diretor do Departamento Social da Universidade de Quispe, e Guillermo Mastrini, da UVA. Eles fizeram um livro, Os Donos da Palavra, Los Dueños de la Palabra, uma inspiração do Instituto de Imprensa e Sociedade. Eles dizem que na Argentina, 84% do faturamento está concentrado em apenas 4 operadores. Eles dominam 83% do mercado, apenas 4 operadores. Eu aprendi mais sobre esse tema quando a Fundação Friedrich Ebert me encomendou a escrever um capítulo sobre a mídia na Argentina. Guillermo Mastrini me disse que tentando fazer um mapa da mídia encontraram um grande problema, e era que a mídia não informa sobre isso. Algumas empresas que movimentam suas ações em bolsa deveriam ser mais transparentes. Eles, no entanto, não informam sobre si próprios. No mapa de mídia da Argentina, 4 grupos grandes privados gerenciam as empresas de comunicação mais importantes. Grupo Clarín, de origem ou capital maioritário nacional, com presença na imprensa escrita, é o diário que mais vende, de maior circulação, e também tem uma presença importante na rádio, TV, fechada e aberta, produção audiovisual, internet, entre outros campos. Se bem a nova lei não afeta a imprensa escrita, porque é apenas para serviços de comunicação audiovisual, o jornal de maior circulação do país é historicamente o Clarín, do grupo mais atingido por essa lei, e um dos grupos mais afetados, como o Pablo disse, na construção da agenda do país. As notícias têm eco na TV e na rádio o dia todo. Também o Grupo Telefônica, algumas das empresas são Telefe e o portal Terra, o Grupo Vila Manzano de Narváez, um grupo de empresários de Mendoza que também gerenciam multimídia, TV, rádio, tanto em Buenos Aires como nos estados. Também os irmãos de Daniel Adá, um empresário advogado que comprou a primeira estação de rádio em 98 durante Carlos Menem. Ele sempre esteve em linha com o oficialismo independentemente do governo, e também os banqueiros, ou ex-banqueiros, Raul Boneta e Folsky, vinculado com a falência de um banco, Spolsky, abriu uma multimídia em poucos anos. O Pablo também falou sobre isso, que nós chamamos de multimídia K. São mídia alinhados com o oficialismo e que recentemente também continuaram dando respaldo. Estima-se que na Argentina existem 180 jornais privados, 264 licenças de rádio e TV, ou concessões de rádio e TV. 60% dessas concessões são do Grupo Clarín e 15% do Grupo Vila Manzano. Falar hoje em multimídia é muito complicado na Argentina, porque temos mídia e corporações que, dentre outros negócios, gerenciam mídia, como, por exemplo, Vila Manzano, mas também gerenciam extração de petróleo, ou Clarín, por exemplo, indústria de entretenimento, produção de papel, ingressos para espetáculos e shows, etc. Existe um grande mix entre a atividade jornalística e as atividades afins. Assim,
existe agora um momento muito raro, muito esquisito. Você, às vezes, nunca sabe quem é o teu patrão, os interesses que estão em jogo. Em outro livro chamado Periodistas e Magnates, Becerra e Mastrini se perguntam como pode o sistema como de mídia, com tendência praticamente para gerar lucros, garantir a diversidade de informação para todos os cidadãos. Com a certeza de que sim, existe concentração, não existe livre circulação da informação ou acesso para todos, a lei de mídia fixou limites para a concentração, um dos artigos mais polêmicos. Ele colocou limites para a quantidade de concessões de rádio e TV. E, dependendo da quantidade da concessão, eles tinham um ano para se ajustar à nova lei. Isso, como o Pablo disse também, está sendo discutido. Alguns donos de mídia estão colocando processos na justiça, que estão sendo discutidos no Supremo, e ninguém sabe qual será a consequência. Os que se opõem ao cumprimento da lei de mídia falam em expropriação, mas não significa que a mídia vai ser nacionalizada ou que o Estado vai colocar compras. É garantir o direito de acesso à informação por parte de todos os cidadãos, pelo menos teoricamente. Também não podemos ser ingênuos e acreditar que a lei vai resolver apenas o direito de acesso à comunicação. Gostaria de compartilhar com vocês alguns pontos importantes, além desses limites da lei de mídia. Um ponto muito importante é que ela reconhece o setor sem fins lucrativos como agente-chave na comunicação e destaca para esse setor 33% do espectro radioelétrico em bandas de rádio e TV. Também estabelece algumas cotas ou parcelas para mídia audiovisual e também TV infantil, como, por exemplo, na França e na Europa. Também fixa cotas de conteúdo próprio, cria o ombudsman, também estabelece tarifas sociais e também permite a redistribuição de conteúdos importantes, como, por exemplo, a União Europeia, no caso de direitos de transmissão de eventos esportivos. Também estabelece vários mecanismos para incluir o parlamento. O que dá para questionar nesse ponto é que todas as pessoas desses organismos são eleitas na esfera política e não por parte dos cidadãos, da sociedade civil. A lei de mídia deixou fora as brigas com as telefônicas, com as operadoras, após várias alterações, e chegaram à conclusão que o melhor era não fazer. Não foi regulamentada as telecomunicações como prestadoras de serviços de comunicação audiovisual. Sabemos que esse processo de convergência já existe naturalmente e que em algum momento vai ter que ser legislado. Num relatório anual para a ONU, o relator de liberdade de expressão inclui um parágrafo sobre a lei de mídia na Argentina, dizendo que era importante que os governos promovessem medidas e boas práticas para a equidade nas comunicações. Hoje, na Argentina, começa-se a falar mais em direito da comunicação do que de liberdade de expressão. Os anos demonstraram que o mercado não aloca bem os recursos em termos de mídia, que quando se trata de um direito não pode ficar à margem do mesmo. Se poucos concentram a informação, editam e distribuem essa informação, então não é totalmente um processo democrático. Essa briga se transformou numa guerra entre o governo e a oposição. Isto é, a mídia. O Estado deveria cumprir a sua tarefa de garantir o acesso da população e a diversidade de produção. E um avanço dessa lei é que não apenas reconhece a capacidade dos outros, que às vezes não fazem parte da mídia, a estarem nela, mas também garantem esse direito. Agora, se isto não é complementado com políticas ativas de promoção cultural, pode ser então um efeito negativo. Alguns acreditam que falar em liberdade de expressão é um conceito obsoleto, ultrapassado, que deveria ser substituído por direito à comunicação, isto é, que o Estado deve garantir, assegurar a capacidade de comunicação de todos os cidadãos. A mídia para expressar as ideias individual ou coletivamente. Agora, não basta limitar a concentração, restringir a comunicação para que a informação floresça. É bom perguntar também como os modelos de desenvolvimento e distribuição funcionam.
americano. Na Argentina deve ser redistribuído o poder comunicativo dentro da sociedade. Isto também é resolvido com grana ou com o Estado, mas com treinamento, com tempo, através de acordos políticos de todos os setores envolvidos e políticas públicas que promovam o direito ao acesso à informação diversa e de qualidade, permitindo a expressão de setores mais invisíveis do mapa da comunicação. Isto que apenas aparecem estigmatizados ou na seção da polícia, para que eles também contem o país que eles desejam ter. Em termos de qualidade de informação, a cobertura da lei de mídia demonstrou que a mídia atualmente na Argentina tem uma qualidade pobre. Não é um acaso que essa guerra entre o Estado e a mídia, ou entre o governo e a mídia, começou a partir da cobertura feita de uma notícia dividindo as águas, que foi a repartição das terras, isto é, os impostos que o campo deve pagar quando comercializa os seus produtos e os exporta. A lei de mídia teve vários fóruns e debates e foi alterada muitíssimas vezes até chegar na versão final. Agora, a mídia não informou muito sobre esses debates, com algumas exceções. A mídia, no entanto, a mídia mais importante, semearam a ideia de insegurança por parte da mídia, com manchetes dizendo a lei K, a lei Mordaza, ou a lei de controle de mídia, ou também dizendo a Argentina passará a ser a Venezuela, sem explicar se isso era bom ou ruim ou o significado disso. Isto é, fizeram omitindo informação, usando poucas fontes e dando como informação o que muitas vezes era uma opinião, sem manifestar claramente os interesses que estavam por trás. A mídia pública também não atendeu o objetivo de mostrar também a sua parte. Eles foram pouco objetivos. O resultado positivo disso é que foi debatido um tema que antes não era falado e que durante anos tinha sido negociado às custas dos cidadãos. Começamos a discutir sobre concentração na função do Estado e da mídia, sobre a conscientização de direitos e a função-chave da mídia enquanto atores da política. Hoje, a mídia não marca a agenda da oposição, mas também fazem parte da oposição. No centro de toda essa briga estamos nós, os jornalistas. E o que acontece, como foram discutidos os interesses em jogo por parte do mercado e da mídia, o nosso trabalho enquanto jornalista foi invisibilizado. A profissão vai perdendo rigor por isso, mas também por causa das mudanças tecnológicas, crises econômicas, a informação oferecida em muita mídia tem pouca qualidade. Algumas mídias, alguns meios que, por exemplo, tiveram que fazer demissões. Eu trabalho na mídia, então vejo uma precarização do trabalho, jornalistas terceirizados sem contrato, e vejo ainda que os jornais não baseiam a estratégia num jornalismo de qualidade, mas em estratégias que têm a ver com a margem de lucros e, no entanto, com proporcionar informações verídicas. Vejo informações contra o jornalismo, pago por alguns meios e, logicamente, os jornais devem subsistir. Nos últimos anos, chama a atenção que a maioria das mais importantes pesquisas sobre denúncias ou inquéritos foram frutos de brigas políticas. É muito engraçado, há um ano, o prêmio da Fundação Novo Jornalismo Ibero-Americano para o melhor trabalho de rádio não foi para um grão-meio, mas para uma pesquisa feita numa rádio comunitária de baixa potência. É um indicador de como está a qualidade do jornalismo atualmente. Um tema que a lei de mídia não resolve é um tema muito sério, que é a publicidade oficial, como, por exemplo, a censura indireta e também o acesso à informação. São dois temas pendentes na Argentina que estão sendo abordados nas câmaras legislativas há muito tempo, mas nunca foi promulgado, nunca foi sancionado. Enquanto isso, FOPEA, que seria o Fórum do Jornalismo da Argentina, Pablo, um fundador desse fórum, tem um programa de monitoramento de liberdade de expressão. Conforme os dados de 2008, existem mais de 100 ameaças diretas contra jornalistas, principalmente nos estados onde a pressão é maior do que na grande cidade.
Nos estados, os jornalistas sofrem ameaças mais graves e também são mais dependentes da mídia do poder político. Outro tema da publicidade oficial é o que a Associação dos Direitos Civis chama censura indireta, porque não sendo regulamentada, a distribuição é usada para premiar ou punir. Nos estados, principalmente nos estados mais pobres, os governantes estão ligados diretamente à propriedade da mídia. Muitos meios vivem da publicidade do Estado. É aqui onde mais se sente essa falta de critério para pautar, para regulamentar a publicidade oficial, que não se sabe se deve ser marcada pela diversidade, pelo porte do meio, etc. É um tema debatido entre jornalistas. Existe um estado que é mais ao sul da Argentina, Tierra del Fuego, que queria ser pioneira para regulamentar esse tema. Queriam regulamentar a publicidade oficial dos organismos oficiais. Foi convocado um debate e enfrentou uma oposição forte, bem como a mídia. Em nível nacional, conforme a Associação dos Direitos Civis, as publicações dessa multimídia que eu mencionei antes foram favorecidas pela publicidade oficial. Um editorial que seria paciente processou o governo por excluí-la da publicidade oficial em fevereiro de 2009. Houve uma lei que ordenou ao Poder Executivo que a colocasse de volta. Houve um recurso e está sendo analisado no tribunal. Nós estamos nos 11 países latino-americanos que regulamentaram o acesso à informação pública. Em 2003, Néstor Kirchner assinou um decreto regulamentando no executivo, porém a uma das áreas mais questionadas do governo, porque Néstor Kirchner não dava coletivas de imprensa e a Cristina também não. Mudaram por um estilo de comunicação focado em obras públicas, onde tentam falar com as pessoas sem a intermediação dos jornalistas. Também com o advento da nova mídia, eles se comunicam através de twitters, blogs, diretamente com os cidadãos. O relatório do ano passado sobre jornalistas sem fronteiras analisaram a situação na Argentina e Uruguai em termos de liberdade de imprensa, destacando uma boa classificação da Argentina, que está no lugar número 47, e Uruguai no número 29. Agora estamos já na parte mais difícil, a lei de mídia será cumprida a partir de todos os setores envolvidos. Até o momento, foi uma questão de empresas e de governos. Até o momento, dependíamos da boa vontade dos funcionários, mas hoje não, dependemos simplesmente de todos. Estamos discutindo a respeito da mídia, da política, que, no final das contas, pertencia àqueles que governavam na época de 70 e 80 e que tentavam impedir essa questão utilizando o terrorismo. Eles tinham um slogan que dizia: o silêncio é saudável. Hoje estamos discutindo o direito a nos comunicarmos, a sociedade está envolvida nesses debates que tem a ver com a lei de mídia e também com a participação dos cidadãos em outros debates importantes, como, por exemplo, na questão da promulgação da lei do casamento igualitário. Hoje estamos, por uma parte, aprendendo a diferença entre o Estado e o governo. E, por outra parte, trata-se de um desafio para a mídia recuperar a qualidade da nossa informação, recuperar a tarefa dos jornalistas e, por último, acredito que na Argentina a liberdade de expressão não corre riscos, mas também acredito que coloca-se um cenário muito polarizado que não sabemos exatamente como vai seguir ou continuar. Muito obrigada. Ok, eu quero pedir então também a Maria Eugênia que aguarde para que a gente inicie o nosso debate, e quero convidar já os nossos debatedores que já foram apresentados para que venham aqui ao meu lado, o jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva, o jornalista Humberto Sacomandi, por favor, também, e o jornalista Sidney Basile, para que venha aqui conosco. Antes do nosso debate, eu vou aproveitar a oportunidade e pedir então ao Sidney, que ele fale um pouco conosco ainda sobre liberdade de expressão e de imprensa, especialmente porque o Sidney esteve recentemente na reunião da Sociedade Interamericana de Imprensa para tratar do caso mexicano. Então, Sidney, nós gostaríamos que você falasse um pouco do México para que a gente possa logo depois ouvir aqui a opinião dos nossos debatedores e a sua também sobre a Argentina. Muito bem. Alô? Bom, eu tenho aqui um catatal que eu juro que não vou ler para vocês. Eu vou fazer
um relato muito sintético do que são as conclusões da última reunião da CIP, que aconteceu em Mérida há 15 dias. Então, eu pretendo fazer isso, leva talvez 5 minutos a 7 minutos, e depois eu gostaria de ler também quais as contribuições da Associação Nacional de Editores de Revistas para a parte brasileira do relatório da CIP. Também é muito sintético, não dá 5 minutos, mas acho que é uma coisa que acho que ajuda a levantar a bola para o debate que deve vir em seguida. Então vamos lá. Então, sobre as conclusões da íntegra da Assembleia Geral da CIP, que ocorreu entre os dias 5 e 7 de novembro recente. Então, as ameaças, a intimidação e os ataques letais de parte do crime organizado, que cobraram a vida de 14 jornalistas nesse semestre nas Américas, são os temas que prevaleceram na agenda da 66ª Assembleia Geral da Sociedade Interamericana de Imprensa, em Mérida, na Península de Yucatán, no México. Mais de 575 membros da CIP de todo o hemisfério também protagonizaram discussões intensas em relação a Cuba, Venezuela, Equador, Bolívia, Nicarágua e Argentina, onde os governos estão recorrendo a medidas antidemocráticas para reprimir os meios de comunicação independentes e colocar o fluxo de informações e notícias nas mãos de entidades controladas pelo Estado. O presidente mexicano que lá esteve, Felipe Calderón, durante um discurso pronunciado ante os delegados da CIP, destacou o incansável compromisso de seu governo pela derrota dos cartéis da droga. Esse é hoje, para o México, o grande problema no que concerne a liberdade de imprensa. Quer dizer, são 17 jornalistas assassinados no México pelo tráfico de droga. Isso ao longo dos últimos 2 anos. 7 dos que foram assassinados neste semestre lá pereceram em atos de violência relacionados aos cartéis do narcotráfico no México, enquanto que outros 5 foram assassinados em Honduras, para onde os cartéis se refugiaram em busca de santuários para o transporte de drogas da América do Sul para os Estados Unidos. Ou seja, o aumento da repressão aos cartéis da droga no México estão passando suas bases para outros países da América Central, e isso ocasiona um grande aumento de criminalidade lá e de pressões sobre a imprensa que procura reportar essa atividade. As palavras de Calderón ressaltaram as medidas que o seu governo já tomou em resposta aos esforços largamente empreendidos pela CIP para criar consenso a respeito da federalização dos crimes e ataques contra os periodistas. Este é um outro tema que mereceria um seminário à parte, a questão da federalização de crimes. Em muitos países, uma defesa que a imprensa tem é a de buscar, junto às suas entidades representativas, como o CIP ou a ANJ, Associação Nacional de Jornais, aqui tudo, buscar que se obter o reconhecimento de que crimes contra jornalistas sejam federalizados. Em muitos países isso funciona, porque a justiça local é precária, é corrupta, é atrapalhada. O entendimento da CIP é que isso deveria ser empreendido no Brasil também. O entendimento das outras associações brasileiras, como a ANJ, como a ANER, Associação Nacional de Editores e Revistas, é que a justiça brasileira está em condições de dar cabo de julgar adequadamente os crimes contra jornalistas. Mas isso é uma polêmica entre nós mesmos. Bom, agora, onde isso foi feito, onde houve a federalização em diversos países, elas incluem a nomeação de um juiz especial para esses crimes, mas o informe final da CIP sobre o México faz notar que o clima de impunidade ainda continua existindo lá. Na realidade, você ser jornalista no norte do México é uma profissão de alto risco hoje, né? Aliás, houve uma manifestação nos principais jornais do norte do México há um mês atrás, em manchete, em que eles perguntavam aos cartéis: pois bem, o que vocês querem que nós publiquemos? Nos deem a pauta, porque assim não dá, né? Então, até esta data, o governo mexicano ele colocou em evidência sua falta de vontade política para investigar e submeter a julgamento
essas forças todas do narcotráfico que atacam os jornalistas. A CIP solicitou ao presidente Calderón que reabra as investigações de 27 casos de crimes contra jornalistas que permanecem sem resolução. Enquanto isso, no Peru, o Tribunal Supremo, o Tribunal Federal deles, criou uma jurisdição especial para processar crimes contra jornalistas, da mesma maneira que se faz hoje contra narcotraficantes e terroristas. Alguns avanços, contudo, não chegam a ocultar abusos continuados. Nas Américas existem esforços renovados para impor disposições legais destinadas a regular, entre aspas, o funcionamento dos meios de comunicação. Ainda que se expressem a miúdo em termos altissonantes, cívicos, são intentos evidentes para controlar e limitar o livre fluxo de informações. Na Argentina, uma campanha oficial contra a imprensa incluiu insultos para penalizar os diretores de jornais e jornalistas, assim como a perseguição administrativa e judicial contra os meios independentes. As regulações lá estão desenhadas para exercer o controle estatal do papel periódico, as licenças de radiodifusão e o conteúdo audiovisual, assim como para cancelar arbitrariamente licenças para a prestação de serviços de internet. Na Bolívia, uma lei com as melhores intenções para impedir o racismo e a discriminação limita de fato a liberdade de imprensa. Outros países da América Latina, como o Brasil, Equador e Uruguai, também estão considerando leis para regular os meios de comunicação através do chamado controle social, que na realidade oferece aos governos instrumentos para estrangular os meios de comunicação. Nos Estados Unidos, o governo de Obama processou mais casos de filtração de informação que qualquer outra administração na história dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a Lei Escudo Federal foi aprovada pela Câmara, mas segue paralisada no Senado e parece destinada a morrer. Em Cuba, apesar da muito publicizada liberação de 18 prisioneiros políticos que foram enviados ao desterro por parte do governo, permanece como uma nação totalmente sob as garras de uma ditadura que se sustém no poder há mais de meio século. Ao menos 8 jornalistas independentes permanecem encarcerados, junto a outros prisioneiros políticos, cujo único crime é opor-se ao regime dos irmãos Castro. Outros abusos frequentes incluem a perseguição judicial, a utilização da publicidade oficial como ferramenta para premiar e castigar meios de comunicação, uma prática comum em países tão diversos como Argentina, Bolívia, Equador, Paraguai e Venezuela, entre outros. Em muitos países continua a tendência de que o governo compre os meios de comunicação ou funda uns com outros segundo seus próprios interesses políticos. Junto com a intolerância dos governos, o inimigo comum contra o Estado, a imprensa e a sociedade em geral, é o crime organizado, que tem sido identificado como autor de graves abusos contra a imprensa. Os presidentes de México e Colômbia, Felipe Calderón e Juan Manuel Santos, respectivamente, coincidiram dos seus diagnósticos perante a Assembleia, nas suas palavras na ocasião da Assembleia Geral. Tomando em conta essa problemática, a Sociedade Interamericana de Imprensa, no seu esforço de redobrar o compromisso para manter os princípios democráticos e o direito de saber que o povo tem, declarou o ano de 2011 o ano da liberdade de expressão. Eu agora passo a ler um texto que se refere ao encerramento do 4º workshop de inovação da ANER, da Associação Nacional de Editores de Revistas, que foi incluído no relatório brasileiro ACIP. Os 2 pilares da convivência democrática se baseiam em nosso ramo na energia da livre iniciativa e no vigor da liberdade de expressão. O que estamos vendo aqui hoje é que ambas estão indo muito bem, obrigado. Tivemos um programa de trabalho desse congresso, e basta lê-lo, para que se tenha uma ideia de quanta criatividade os editores de revistas têm utilizado para manter este negócio vigoroso, quantas boas ideias, quantos bons exemplos, que viçosa atividade desenvolvemos até aqui para que nosso negócio seja e permaneça forte. Já no fronte da liberdade de expressão temos muitos desafios. Relatá-los é, antes de tudo, um exercício político que não pode deixar de ser contundente e polêmico. Enfrentemos, então, também este desafio, porque não são pequenas
nem são desprezíveis as forças que querem calar a imprensa. Não terminou a luta pela liberdade de imprensa no Brasil. É incrível que hoje, depois de 43 anos de uma lei de imprensa imposta pela ditadura militar e 1 ano e meio depois do julgamento dessa lei como inconstitucional, as forças da treva continuam se levantando a favor de um suposto controle social da mídia, que queiram de volta as leis que cerceiem a liberdade de expressão, que pleiteiem o retorno da profissão regulada burocraticamente para poder, na sequência, advertir, suspender e cassar registros profissionais. É bizarro que esteja tramitando, sob auspícios do governo brasileiro, um projeto de lei para a revisão dos direitos autorais que, entre outras preciosidades, não sei se os senhores conhecem isso, coloca sob domínio público os textos jornalísticos logo depois de publicados pela primeira vez. Ou seja, o artigo, uma vez publicado, na sequência passa a ser de domínio público. Ou que ainda, diante do impasse sobre a titularidade de direitos intelectuais, se crie uma comissão que recorrerá a um eufemismo chamado licenças não voluntárias, e a propriedade disputada será arbitrada por decisão de ninguém menos que o presidente da República, como numa legítima república bananeira. Ou seja, uma família tem uma pendência a respeito de quem são os sucessores em direitos autorais, quem resolve a pendência é o presidente da República. É perfeito, Grangrino não faria melhor. É inaceitável que, em nome da correção, Grangrino por causa do nosso homem Havana, né? As coisas, é inaceitável que, em nome da correção de distorções na concessão de canais de radiodifusão, se queira agora redesenhar o mapa regulatório da mídia eletrônica de maneira truculenta e autoritária. Da Venezuela à Bolívia, do Equador à Argentina, controle social e revisão do marco regulatório só significaram, nos anos recentes, duas coisas que precisamos chamá-las pelo nome: censura e cassação de concessões de rádio e televisão da imprensa livre. Por que isto nos interessa? Porque a receita é assim: primeiro se caçam as concessões e depois vem a censura à mídia impressa. A comissão nomeada pela Presidência da República para, sob os auspícios da SECOM, transformar em projeto de lei as recomendações da CONFECOM, se perseverar nas diretrizes que têm orientado seu trabalho até agora, estará atentando contra as liberdades públicas no Brasil. Mas assim como temos sabido enfrentar e vencer os desafios econômicos, a plena viabilização de nossa atividade, também saberemos enfrentar e vencer os desafios políticos. A questão central é que nós sabemos nos autorregular. Sabemos ser os olhos e ouvidos da nação com o jornalismo independente que praticamos. Sabemos ser os porta-vozes tanto da cidadania esclarecida quanto dos milhões de brasileiros que ingressam no mercado de consumo pela primeira vez e se deixam informar, educar, inspirar, motivar e entreter com os veículos que editamos. Os editores de revistas, com seus congêneres dos jornais, emissoras de rádio e televisão, e os profissionais das novas mídias saberão manter o legado de liberdade que receberam e fazê-lo florescer, como vimos aqui hoje, em benefício de todos os brasileiros. E assim termina a minha mensagem para a NER. Ok. É isso. Quero agradecer então a participação do jornalista Sidney Basile, que está aqui conosco no debate, ele que é também vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Abril. Bom, vamos então agora ao debate a respeito da questão da Argentina, que aliás foi permeada em vários momentos do relato que o Sidney nos fez. Mas o nosso foco é a Argentina e eu gostaria então de começar perguntando ao Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, pelo que foi dito aqui pelos nossos dois jornalistas argentinos convidados, e mais esse relatório que o Sidney traz da Sociedade Interamericana de Imprensa, qual é a sua opinião a respeito do jornalismo na Argentina? Bom, eu acho que não é possível a gente ter uma opinião sobre o jornalismo na Argentina sem viver na Argentina, evidentemente. Portanto, a minha opinião é irrelevante, porque eu não vivo na Argentina. Mas a exposição do Pablo e da Maria Eugênia me trazem duas indagações que eu gostaria de passar para eles me esclarecerem um pouco. A primeira é que um dos aspectos que parecem interessantes nessa lei dos serviços audiovisuais
é a destinação de 1/3 do espectro para organizações sem fins lucrativos. Isso aparentemente é uma coisa boa, desde que você acha que o lucro está diretamente associado com o mal. Porque o fato de não ser lucrativo não faz de uma organização uma instituição benéfica para ninguém. Eu suponho que os skinheads não tenham fins lucrativos. No entanto, eu acho que o que eles fazem sem fins lucrativos é muito ruim para a maioria da sociedade. Criou-se um pouco na América Latina, no Brasil pelo menos, mas acho que na América Latina, uma certa mitologia em torno das organizações não governamentais, como se elas fossem a personificação corporativa do bem, dentro dessa polarização que o Pablo se referiu muito bem. Então, a minha pergunta para Maria Eugênia e para o Pablo é: como é que essas organizações sem fins lucrativos vão ser escolhidas para deterem um canal de rádio ou de televisão? Nós estamos cansados de ver aqui no Brasil diversas organizações não governamentais sem fins lucrativos, cujos diretores se tornam milionários, não prestam serviços nenhum e ganham fortunas do Estado por serem organizações sem fins lucrativos. A outra questão que eu queria deixar para os dois é exatamente em função dessa polarização a que o Pablo se referiu. Me parece que esse é um dos problemas principais do novo ambiente do jornalismo no mundo, não é só na América Latina, porque isso se vê também nos Estados Unidos e na Europa. Cada vez mais as sociedades se dividem no consumo do jornalismo e nas suas posições políticas entre um extremo e o outro extremo. Nos Estados Unidos, a gente vê que dos 3 canais exclusivamente dedicados a jornalismo de televisão paga, CNN, MSNBC e Fox, quem perdeu mais audiência, quem perdeu mais espaço foi aquele canal que tentava e ainda tenta ficar no meio do caminho, que é a CNN. O da direita, a Fox, e o da esquerda, MSNBC, cresceram. Eu acho, e gostaria de perguntar o que Maria Eugênia e Pablo acham também, é que essa polarização está diretamente associada com a vilificação do jornalista profissional. O jornalista profissional é aquele que tenta a isenção possível, é aquele que tenta oferecer diversas alternativas, enquanto que os opinadores, que não são jornalistas profissionais, defendem pontos de vista extremados e sem matizes. Será que essa vilificação do jornalismo profissional que se faz na América Latina não está diretamente associada com essa polarização e não está diretamente associado com as teorias de democracia direta, que não precisam de intermediários, e assim a comunicação também não precisaria de intermediários, a gente teria comunicação direta? Essas são as duas questões que as apresentações me suscitaram e que eu deixo para o debate. Ok, então, como você citou os nossos 2 jornalistas convidados, Maria Eugênia, você compreendeu? Gostaria de responder, por favor, ao Carlos Eduardo? Inicio a resposta falando da distribuição de 33% para as organizações sem fins lucrativos. Para começar, eu gostaria de esclarecer que eu tenho uma postura muito crítica com as organizações sem fins lucrativos. Eu acredito que elas não vieram para resgatar o planeta de nada, e são poucas aquelas que trabalham numa linha clara, transparente e concreta. Hoje é muito difícil trabalhar numa organização não governamental, numa ONG. Eu tinha algumas dúvidas sobre essa questão e consultei especificamente como seria distribuído. Há uma porcentagem e há diferentes organismos de controladoria que estão integradas por pessoas que não são afins do governo, mas sim foram escolhidos pela maioria parlamentar. Está o Conselho Federal e a Autoridade de Aplicação da Lei de Serviços de Comunicação. A Lei de Serviços destina uma porcentagem do orçamento para distribuir essas licenças que podem ser rádio ou TV. É feita mediante licitação e vemos em que medida essa organização pode produzir um conteúdo próprio que tenha a ver com a sua comunidade, em que medida.
há também pessoas que podem realmente colocar tudo isso em funcionamento, mas basicamente o que eles falam é que eu não posso garantir realmente que será assim. Eu simplesmente estou falando o que me foi dito quando questionei também o mesmo, porque existe uma política de promoção, de fomento da difusão cultural, e os povos originários vão ter um rádio, e que esse rádio terá conteúdos jornalísticos com políticas culturais. Okay. Pablo, por favor, nós gostaríamos também que você respondesse à pergunta do Carlos Eduardo. Se não te enojas, você não fica bravo? Se você não ficar bravo, eu vou mudar um pouquinho a pergunta, porque a pergunta para mim não é quem vai escolher essas ONGs. Há um sistema de seleção, de escolha dessas ONGs. Para mim, na verdade, há duas questões mais interessantes, que são: quem trabalhará nessas ONGs? Serão jornalistas ou militantes? Ou seja, o produto será um produto jornalístico ou um produto partidário? Essa é uma das perguntas. E a outra é: como eles vão se sustentar economicamente, visto que são organizações sem fins lucrativos? Isso é ótimo, lindo e poético, mas suponho que eles vão se sustentar com o dinheiro do Estado. E com que critérios o Estado dará esse dinheiro a eles? Como vamos evitar que sejam militantes simplesmente sustentados pelo Estado? Como vamos evitar que simplesmente seja institucionalizado o que está acontecendo na Argentina? Se isso for feito sem a lei, estão fazendo exatamente isso sem ter a lei. Não será dado a ONGs, mas sim a empresários amigos, que fundam jornais, que criam mídias, que são sustentadas pela publicidade oficial. Então, se está tão claro assim, se é isso que acontece hoje, é muito simples saber como será o futuro. Será exatamente igual, porém com a militância do partido governo. Ok, obrigado. Quero passar então a palavra agora ao nosso outro debatedor. Humberto, qual é a sua opinião a respeito dessas duas posições apresentadas? Heródoto, bom, queria colocar analisar duas questões aqui. Eu não sei se vocês acompanharam quando a presidente argentina, Cristina Kirchner, anunciou a questão, a acusação em relação a essa empresa Papel Prensa, que produz papel jornal na Argentina, mas foi um episódio que denotou uma fragilidade institucional, que talvez é a coisa que mais nos preocupa em relação à Argentina vendo do Brasil. O governo fez, o executivo fez a investigação, disse ter feito a investigação, fez o processo, fez o julgamento, deu a sentença e ela anunciou tudo isso. Então foi um episódio bastante emblemático, eu acho, da situação de polarização e fragilidade institucional da Argentina. Então eu gostaria de saber se há alguma perspectiva de melhora no panorama institucional da Argentina. Nós temos eleições aí o ano que vem, o que vocês acham? E dois, que aí mais relativo à imprensa, há 10 dias mais ou menos saiu, a ONU divulgou aquele dado, indicador IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Eu estava acompanhando pela imprensa espanhola, o título do El País foi: Espanha sobe uma posição. O título do El Mundo foi: Espanha cai 4 posições. Sobre o mesmo índice, exatamente a mesma coisa. O curioso é que os dois estavam certos, porque houve uma mudança de metodologia no índice. Então, por uma metodologia, a Espanha subia, por outra metodologia, a Espanha caía. O El País, que é um jornal mais identificado com o Partido Socialista Espanhol, deu uma visão mais favorável ao governo. O El Mundo, que é um jornal mais identificado com a direita espanhola, deu uma posição contrária ao governo. E nenhum dos dois explicava direito o porquê disso. Ou seja, você omitia, que eu acho que é uma grande falha e que denota uma característica de um certo jornalismo latino, que você percebe na França, na Espanha, na Itália, de partidarização da imprensa. Que eu acho que o Brasil seguiu um modelo um pouco diferente, talvez mais identificado com o modelo anglo-americano. E eu gostaria de saber se isso é assim na Argentina, se existe isso. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade em me informar sobre a Itália em alguns jornais italianos, porque você leu La Repubblica e ele é visceralmente anti-Berlusconi, não importa o que o governo faça, ele está errado.
Eu gostaria de saber se isso ocorre na Argentina e se vocês não acham que isso enfraquece muito a credibilidade da imprensa e talvez esteja por trás desse fenômeno de coação, ou certa coação à liberdade de imprensa, fenômeno recente nos nossos países. Ok, obrigado. Sidney, eu queria também colocá-lo aqui nessa nossa conversa e perguntar a você o seguinte, vou perguntar diretamente. Na sua opinião, você acha que a liberdade de imprensa corre risco na Argentina? Ela está em xeque? Certamente. Eu não sou um especialista, mas por tudo que eu vejo, parece aquela história, né? Tem rabo igual a cachorro, 4 patas igual a cachorro, late como cachorro, deve ser cachorro. Então, se você vê esses constrangimentos todos, tal como nos são relatados, a gente vê aqui no relatório da CIP, lê cotidianamente nos jornais, a impressão que me dá é de que não há como definir isso senão como uma imprensa ameaçada, né? E me preocupa muito especialmente, eu gostaria de conhecer melhor, esse mundo bizarro em que os argentinos estão envolvidos para promover alguma espécie de governança na questão da atribuição de papel para as editoras, né? De papel jornal para as editoras. Porque deixou de ser um serviço do mercado privado para ser algo inteiramente politizado, né? Era algo que, pelo que eu entendo, havia 2 grandes empresas jornalísticas que eram proprietárias, o governo era um terceiro proprietário, o governo se enfiou no meio dessa confusão e hoje não tem mais governança esse mercado. Então, eu fico imaginando que deva ser uma situação para o trade jornalístico na Argentina absolutamente surrealista. Gostaria de saber se essa minha impressão se confirma ou não. Ok. Bom, então eu passo a palavra ao Pablo para que responda ao Sidney a pergunta que o Sidney fez agora, depois passarei para a Maria Eugênia. Olha, tudo que for surreal e que pareça para você surreal é argentino. Isso é verdade. Tem várias coisas que foram mencionadas e que eu queria comentar. Tem a ver com a ameaça da credibilidade dos jornais através da polarização, que você comentou como sendo um fenômeno latino. Depende também de como vamos mensurar a credibilidade. Como mensurar a credibilidade? Por exemplo, através da tiragem dos jornais, através da circulação dos mesmos. A queda da circulação da mídia não é bem importante, não é tão importante para que tenhamos esse medo sobre a ameaça à credibilidade. Uma outra forma interessante de mensurar, se for possível, seria através da capacidade de impor a agenda. A imprensa gráfica na Argentina continua a impor a agenda, a pauta do país, continua sendo hegemônica na imposição de circuito informativo. Toda a imprensa audiovisual vai atrás da imprensa escrita e principalmente atrás do Clarim. Agora, não do diário, do jornal Clarim. Existe um mito muito conhecido na Argentina, não é verdade? Que diz que aquilo que o Clarim diz marca a pauta política do país. Sobre o rigor e a qualidade do jornalismo, eu concordo com a Maria Eugênia, existe uma queda da qualidade jornalística. Também você falou sobre isso, sobre o jornalismo italiano, que é diretamente proporcional ao auge deste jornalismo politizado e partidarizado. É uma relação praticamente hidráulica, enquanto menos profissionalismo houver, mais jornalismo tendencioso, enviesado, pouco profissional. O problema é que os paradigmas desse novo sistema ainda não os conhecemos. Como acessamos ao conceito da verdade? Aliás, o próprio conceito de verdade jornalística está sendo questionado por causa da objetividade ou falta dela. Então, continuamos sendo ameaçados através de várias frontes. A internet, os blogs que dizem que fazem jornalismo, a perda de paradigmas, a morte das 5 Ws, que não é necessário mais dizer como foi, quem foi, por que aconteceu. Isso não é mais necessário porque o jornalismo é novo agora, né? Então, no fim do dia,
o que fazer. Também vale a mesma coisa relatar a eleição do Chávez na Venezuela. Bom, alguns dizem que o Chávez ganhou, outros dizem que ele perdeu. Então, tudo depende da perspectiva. Até esse ponto de loucura chegamos, que é uma eleição, você não sabe mais quem ganha e quem perde. Ah, não, vamos ver como foi. Eu espero que numa eleição presidencial vamos saber quem vai ganhar. Ah, não, vamos ver, dependendo de como olharmos o resultado da eleição, vamos ver quem ganha ou quem perde. E para isso o jornalismo tradicional tinha respostas. Tinha uma resposta. Os paradigmas do jornalismo tradicional eram verificação de fontes, os 5 Ws, o rigor da informação. Ficávamos obcecados com a ortografia, com a fonte, porque lá estava a credibilidade do jornal. Porque se você errava numa palavra, na ortografia, então que confiança poderia ter o leitor de que aquela informação era verídica? Ah, é mais ou menos assim. Bom, se você errar, tudo bem, a ortografia não é mais importante, a sintaxe, a gramática, a qualidade da escrita. Os textos são muito mal escritos atualmente, então tudo isso logicamente leva a um enfraquecimento do rigor, da qualidade do jornalismo. Existe um outro modelo que é muito incerto. Por quê? Porque não oferece nada, apenas oferece alguma vantagem catártica. Podemos entrar em catarse, desabafar. Qualquer um pode desabafar agora. Isso é chamado agora de livre expressão. Todo mundo pode dizer o que quiser o tempo todo. Acho fantástico, de fato. Em algumas regiões, a internet é uma fonte de desabafo. Todos dizem o que pensam, sem filtro. Isso acho ótimo. Eu não quero proibir isso. Agora, o que tem a ver isso com jornalismo? O que tem a ver isso com informação? Se confundirmos isto com informação, então vamos estar destruindo o jornalismo. E isso que está acontecendo. Estamos simplesmente destruindo. Vou passar a palavra agora para que fale também Maria Eugênia. Sim, eu concordo com o que o meu colega disse, que o principal atingido seria a qualidade da informação que circula. Porque é muito difícil estar informado na Argentina, até nós mesmos. Às vezes você não sabe para que fonte vai olhar. Estamos numa esquizofrenia na Argentina em várias áreas. Existe um outro ponto onde essas contradições podem ser aproveitadas. No fim do dia, as contradições levam à história e ao ser humano. Não estou dizendo que seja bom. Neste momento, aliás, é um momento de muita crise, até mesmo para os jornalistas. Como nos posicionamos? Para quem trabalhamos? São perguntas que nos fazemos todos os dias. Nesse sentido, eu acho muito saudável, enquanto jornalista, questionar. Por outra parte, isso derruba várias teorias que por muito tempo estiveram presentes na mídia. Clarín, por exemplo, que é aquele que impõe a pauta na Argentina. Por exemplo, o funeral do presidente Kirchner. Você pensa, bom, se o Clarín fala sobre o Néstor Kirchner, a personalidade que é praticamente a encarnação do demônio, para eles, depois ficamos surpresos quando vemos a quantidade de pessoas que vai espontaneamente ao funeral. Não estou falando que seja errado ou certo. Para mim, foi uma surpresa, porque eu nunca imaginei que fossem tantas pessoas ao funeral. Você, lendo o Clarín e você acreditar nele, então você vai aprender muito mais. Pelo menos todas essas questões são úteis para questionar. E se somos jornalistas, devemos continuar questionando. É a mínima coisa que podemos fazer atualmente. Eu queria retornar você também a observação feita pelo Humberto, quando ele lembrou, ele citou vários exemplos e falou inclusive nesses embates em áreas de países latinos. Há mesmo, na sua opinião, esse embate entre o governo de um lado, não importa qual seja, e a mídia do outro? Ou a mídia que o critica, que faz oposição ao governo, que faz críticas ao governo? Eu acho que há, sim. Acho que isso é indiscutível. Agora, o que me surpreende, e há não só na América Latina e não só nos países latinos, eu insisto, nos Estados Unidos há coisas parecidas. O governo Obama fez, num determinado momento, tomou num determinado momento uma atitude que, até onde eu sei, é inédita na história das relações governo-imprensa nos Estados Unidos. Ele desconvidou
ou não permitiu a entrada de um jornalista representando a Fox News numa coletiva. Depois, isso aconteceu só uma vez, ele se desculpou, aí recebeu, inclusive, deu uma entrevista exclusiva para a Fox News, mas isso mostra como esse embate entre governo e mídia que critica o governo não é um fenômeno só latino-americano, nem só latino. O que me espanta nesse embate é que há uma contradição essencial que os fatos não conseguem dar conta. Por um lado, os críticos da mídia tradicional, como nós vimos aqui hoje de manhã, dizem: mídia tradicional acabou, isso não existe mais, não faz mais nenhum sentido. Todas as pessoas são mídias, são emissores, são comunicadores, acabou, não tem mais mídia tradicional. Ora, se não tem mais a mídia tradicional, por que tanto empenho em combatê-la? Se a mídia tradicional não vale mais nada, por que se preocupar com ela? Por que se fica criando lei, criando mecanismos, criando organizações para calar a mídia tradicional? Ela não tem a menor importância. Deixa ela morrer em paz, pelo menos, não é? Então, essa contradição é que me espanta, porque ela não tem embasamento na realidade. Não pode ter, ou é uma coisa ou é outra. Ou ela tem poder e por isso é combatida, ou ela não tem poder e não precisa ser combatida. Humberto, você concorda com essa afirmação do Carlos Eduardo, dizendo que há aí uma contradição? Concordo completamente. Essa contradição em que eles, se a mídia tradicional está morrendo, por que os governos estão preocupados em dominá-la, ou manietá-la, ou influenciar decisivamente sobre elas? Haja vista que é um fenômeno maior do que na América Latina, você viu que, da opinião do Carlos Eduardo, é um fenômeno que transcende aos países latinos, como você aventou no começo. Porque a dúvida é se ela está morrendo. Como o Pablo falou, a mídia ainda consegue fazer agenda nos Estados Unidos, a primeira página do Clarim, na América Latina, na Argentina, na América Latina em geral, a primeira página do Clarim consegue fazer. Você percebe isso claramente na cobertura da TV argentina. A Argentina tem uma miríade de canais noticiários 24 horas, né? E o impacto ainda da mídia impressa é muito grande. É possível que isso venha a diminuir com o tempo, é provável até que isso venha a diminuir com o tempo, mas eu acho que o Carlos quis dizer que deixariam-na morrer se ela não tivesse importância, morrer tranquilamente se não tivesse importância, mas tem. E a situação argentina ainda, queria lembrar que é caracterizada por a presença, que é uma coisa também, talvez nós tenhamos superado, ou aqui se dá de maneira diferente, de um partido hegemônico que é muito agressivo em continuar no poder. O Partido Justicialista, peronista, nunca deu vida fácil quando esteve na oposição. Nós tivemos o caso do ex-presidente Alfonsín, que teve que deixar o governo antes do final do seu mandato, o presidente da Rua, que teve que deixar o governo antes do final do seu mandato. Então é um partido muito agressivo em chegar e permanecer no poder. Então é uma situação que talvez faça da gente, até gostaria que o Pablo e a Maria Eugênia comentassem um pouco sobre isso, mas que faz da Argentina um caso muito, muito particular na região. Bom, começando agora por Maria Eugênia. Maria Eugênia, você gostaria de comentar essa afirmação feita pelo Humberto? Com certeza, o estilo agressivo é de ambas as partes. Eu, enquanto cidadã argentina, acredito assim, porque vejo agressões, ataques mútuos e também em termos da mídia, de como falam sobre a presidente, como relatam, e também até mesmo os funerais de Néstor Kirchner foram muito importantes. Após 1 ou 2 horas depois da anunciada morte, já existia todo uma reação, expressões que não tinham a ver com esse momento. Não vamos ser puritanos, tudo bem. Agora, ele era muito forte, fez um monte de coisas com um estilo que realmente muitos cidadãos não compartilhamos. Agora, por outra parte, o jeito em que a mídia relata sobre a presidente, algumas insinuações que fazem sobre a liderança, de como vai ficar a liderança. Alguns questionavam a governabilidade quando o Néstor Kirchner faleceu. Eu acho que também isso é muito agressivo.
dizer que o governo era gerenciado pelo marido, era um enfoque muito machista até quando falamos em agressões. É verdade que o governo tem um estilo muito agressivo, que realmente você fica com medo. Agora a mídia também não é nenhuma freira, ela também é muito agressiva. Amigos colombianos, por exemplo, que visitam a Argentina e que têm uma visão totalmente imparcial, comentam, pessoas que trabalham na mídia, eles comentam como é possível que eles falem assim sobre a presidente. Ok. Pablo, por favor, você gostaria também de responder? Eu tenho certa gratidão para com Kirchner, porque ele me inspirou, vamos colocar aqui, me inspirou para escrever um livro chamado El País de las Antinomias, o País das Antinomias, justamente uma análise histórica sobre o efeito de semear a antinomia. Alguém que semeia a antinomia na história argentina, isso foi feito por Rosas, Perón e Kirchner. Em diferentes níveis. Tivemos algumas experiências, até mesmo a ditadura, que também semeou a própria antinomia e que tem a ver com a luta contra o que eles chamavam da subversão. Você estava em pró dessa luta ou em contra da mesma. Como toda antinomia, esse era um truque. Você não tinha que estar em favor ou em contra. Você então colocava você ou defendendo a guerrilha ou defendendo a ditadura. Era uma armadilha, basicamente. E no caso do Kirchner, os Kirchner reproduzem essa tendência histórica. O Kirchner potencializa a antinomia. Perón foi um gênio político. Em 46, ele inventou um lema, um slogan proselitista, que era Braden ou Perón. O Braden era um embaixador do governo americano na Argentina, um diplomático americano, que estava em parceria com a oposição para enfrentar este Perón, que era enxergado na América, nos Estados Unidos e na Europa como uma versão do neonazis na América Latina. Perón enxergou isto rapidamente e começou a polarização. Braden ou Perón? O Braden não era candidato de nada, era apenas embaixador. Depois dessa polarização, Perón ganhou e depois mais 2 vezes. Bom, eu não disse que desaparecerão os médios. A mídia não desaparecerá. O que está aqui não são médios formais, é uma mídia que não é formal. Para mim, o que está muito ameaçado é o jornalismo do jeito que o conhecemos, o jornalismo tradicional. Para mim, é um tanto difícil utilizar a palavra tradicional, porque parece um tanto quanto obsoleto. Então, seria ótimo que desaparecesse, mas não. A questão do fenômeno desaparecerá. Mas o que será o novo? O jornalismo vai sumir? Não, o jornalismo sumirá, uma vez visto que será substituído por um conceito totalmente politizado e militante que realmente me causa medo. E por último, quanto aos antecedentes, eu concordo plenamente com você. O espírito agressivo do peronismo, eu não utilizaria a palavra agressivo em si, mas trata-se de um espírito, mas de uma forte vocação de poder. Aquilo que o peronismo tem está, na verdade, na sua essência. É um partido de poder que surgiu do coração militar. Perón inicia a sua carreira política como membro de uma ditadura. Isso nenhum peronista com certeza vai falar, mas como eu não sou peronista, vou falar. Isso inicia-se com a ditadura que governou a Argentina desde 43 até 46. Além disso, ele foi o mentor dessa ditadura. Tudo bem, a questão aqui é que quanto aos antecedentes, pensamos assim, o peronismo está aí e Kirchner vem aí para democratizar os sistemas de meios de comunicação. E quais são os antecedentes que nós temos aqui? O que o peronismo fez na sua origem foi controlar todos os jornais, controlar a mídia. E aquilo que ele não conseguiu controlar, ele acabou se apropriando deles e os repassou para a Central de Trabalhadores. Foi isso que o Perón fez de 53 a 55. Não permitiu que nenhum opositor falasse pelo rádio.
visto que o rádio era o principal meio de comunicação daquela época. De 73 a 76, os grupos peronistas assaltaram os canais privados e simplesmente privatizaram esses canais. Eles ficaram com os canais de televisão. Realmente foi terrível, porque eles não sabiam o que fazer com esses canais, além de propaganda política. Quanto a Kirchner, houve praticamente 3 governos em Santa Cruz. 2 governos e meio, porque depois passou para a presidência. Ele governou muito tempo, na década de 90. Santa Cruz é a segunda província maior na Argentina, mas não é muito povoada. Kirchner era o senhor feudal de Santa Cruz. E quanto à mídia, o que ele fez? Ele tornou o seu motorista em dono do principal grupo midiático de sistemas de mídia de Santa Cruz. Era apenas um motorista e se tornou proprietário. Por isso, em Santa Cruz nunca houve oposição enquanto ele governava. E o governo de Santa Cruz nunca foi criticado. Portanto, o que Kirchner tentava fazer nessa época era uma novidade para ele. E para nós, os argentinos, realmente é muito difícil nos adaptarmos a essa tragédia do drama da morte súbita de Néstor Kirchner. Além disso, a sua presença, de fato, é muito forte. Sabendo disso, vemos que todo o sistema nacional foi democratizado e todo o pano de fundo é realmente o oposto do que poderíamos desejar do ponto de vista político. O tempo desta mesa está esgotado. Eu vou passar a pergunta da psicanalista Ana Olmos, que está aqui conosco, para o nosso convidado, e também do Bruno Roller, para os nossos 2 jornalistas convidados. A nossa mesa continua. Nossos 3 convidados, os 3 jornalistas estão aqui, vão discutir daqui a pouquinho com o nosso novo convidado sobre a liberdade de expressão na Venezuela. Nós vamos fazer aqui um rápido intervalo para voltarmos às 4h30, então, sobre liberdade de imprensa na Venezuela. Mas antes, eu gostaria de agradecer e pedir uma salva de palmas para Maria Eugênia Luduenha e também para o Pablo Mendelevich pela participação com o nosso agradecimento. Voltamos em instantes.